Olá, concurseiro, concurseira, chegamos! Mais uma prova atualidades aqui do meu lado, o professor Marlos, nota 1000 no Enem. Nota 1000 sempre é bem-vinda, né? Claro. 250 candidatos apenas, nota 1000. 0,004% do total de 6.193.000 que se inscreveram para o Exame Nacional. Fizeram a prova, né? Participantes. Por causa disso, o título do nosso encontro de hoje é Brasil, a falta de um projeto para a educação. Brasil, pátria educadora, mote, plano, ideal, retórica, bandeira, talvez. Bandeira de luta, de esforços do governo federal. Dilma Rousseff, presidente, a primeira mulher a se tornar presidente desse país, a primeira mulher a chegar ao caminho, a primeira mulher a ser reeleita também, faz o seu segundo mandato, abre o seu segundo mandato, discurso de posse. Brasil, país, nação educadora. Queremos ver, sem dúvida nenhuma, todo o país quer ver que essa retórica, esse plano, essa meta de governo, esse planejamento, esse marketing, não seja exclusivamente algo retórico, passe para a prática, porque como as coisas estão, não funciona. Bom, a questão do ensino é uma coisa tão falada em todas as esferas do governo municipal, dos vereadores, do prefeito, deputado estadual, governador, e todas as esferas sempre se fala nisso. Sempre se bate nessa tecla. Virou algo, é um senso comum. Esse é um tema político. Você que acompanha a Dobradinha, acompanha o nosso encontro, 26º encontro, esse é um tema político, Laércio. Político por quê? Porque você diz bem, não há um candidato sequer que resolva falar mal da educação, não tá louco? E todos os partidos... não importa, os 33 partidos... Eles sempre são a favor disso. Todos são a favor de melhorar a educação, porque a educação tá ruim, porque a educação tem que melhorar, né? Mas é retórica, cadê a prática? Quando você vê os índices, como o do IDEB, lançado em 2014, demonstrado, e o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, vamos entrar no mérito, né? Vamos lá, você, concurseiro, primeiro tem que saber uma coisa, que no Pacto Federativo, dentro da organização do nosso país, existe uma distribuição de poderes e de responsabilidades. Exemplo, segundo ao sexto ano, ou melhor, segundo ao quinto ano, o responsável para que esse ensino seja aplicado é o governo municipal. Mas quem avalia é o governo federal, ok? Até porque ele se dá o direito de fazer isso, porque na sua ideia, parte do dinheiro da União vem para ser aplicado nas escolas municipais. Aí, a segunda parte, o governo estadual vai aplicar, que é para o ensino médio. Tem também uma parte do governo estadual que trabalha do sexto ao nono, mas geralmente isso fica também para o governo municipal. Na maioria, o ensino médio é para o governo estadual. E o chamado ensino superior, que esse superior tem que ser com aspas aí essa palavra, superior, porque superior em que sentido? Mas as faculdades, em tese, fica por conta do governo federal. Existe, é claro, faculdades municipais, existem faculdades estaduais, mas, no geral, responsabilidade do governo federal. Automaticamente, o município precisa entregar um bom aluno para o Estado e o Estado para o governo federal. E aí fica essa briga. Você aponta bem, né? O ensaio, o plano, esse boneco, o rascunho, é muito bonito, mas na prática não é o que acontece. O ensino fundamental, de responsabilidade dos municípios, na maior parte dos casos, como você bem citou, muitas vezes traz uma série de deficiências que são jogadas ao ensino médio, que é responsabilidade do Estado, mas o Estado fracassa. O Estado fracassa. Exatamente. E o ensino médio, e nós usamos essa expressão, e não tenho receio de usar essa expressão, há anos defendemos isso, com tristeza, isso aqui não é alegria alguma. Mas há anos dizemos assim, que aquele poema de Décio Pinhatari pode ser usado no desenvolvimento, por exemplo, porque são argumentos. Décio, aborrecido com um certo imperialismo norte-americano, resolveu escrever poema sobre a Coca-Cola. Beba Coca-Cola, babe cola, beba caco, cola, cloaca. A cloaca é o orifício excretor. O ensino médio brasileiro é, sem nenhum receio, um orifício excretor porque ele é mais excludente do que inclusivo.
ele exclui o indivíduo, chega lá o garoto, chega a garota. Com um monte de sonhos. Sonhos mesmo, e ele vai se corrompendo, se destruindo. E aí, puxando para a nossa realidade, né, Lécio? Ambos temos experiência de escola pública, que chamo de escola pública mesmo, não só escola particular. No Colégio Estadual do Paraná, então para você de todo o Brasil que nos acompanha, o CEP, o Colégio Estadual do Paraná, é a maior instituição educacional do Estado, em contingente. Número de alunos, número de alunos, em contingente. E quando iniciei, vamos lá, 1998, olha uma esteira aí, lá no estadual, tem uma esteira aí. Lembro da primeira série, eu trabalhava lá, começamos com o professor Edilson, o professor Carlos, são companheiros nossos de lida, e eu trabalhava com primeira, segunda e terceira série. Então, à tarde, eu ficava com primeiras e segundas, à noite só com terceiro e quarto ano, porque havia o ensino técnico. Lembro daqueles alunos de primeira série, uma ou duas turminhas eu possuía apenas, outras segundo, terceiro. Mas eu via aquela garotada chegando ao colégio estadual, primeiro que aquele colégio ele é enorme, ele é belíssimo, você pode... A arquitetura é espetacular. No Google ter fotos desse colégio, você vê que a arquitetura é belíssima. E eles entravam ali, uniformes belíssimos, garotada caprichosa. Aí, no primeiro dia de aula, primeiros dias, eu começava a perguntar, e aí, qual é o sonho? Sonhos, todo mundo com um caderno, pronto para copiar, pronto para escrever, pronto para estudar, sabe? Pronto para estudar. Não, eu quero medicina, eu quero direito, eu quero odonto, eu quero engenharia, eu quero psicologia, eu quero nutrição, eu quero farmácia. Sonhos múltiplos. Vai encontrar essas crianças 3 anos depois. Lá no terceiro ano, primeiro você não encontra. Sim. Dos 40, 45 que eu possuí em sala, a desistência é grande. Você vai encontrar ali 30, 32. Os outros perderam. Desses, só alguns deles vão dizer assim, desses 32 sobraram, hipoteticamente, quantos querem a universidade pública? A minoria. Porque eles também se desacreditam, né? Eles também entendem que não tem a mínima condição. Então eles param, porque o ensino médio não os capacita, porque algumas criaturas vão dizer assim que precisa preparar para a vida. O que é preparar para a vida? Preparar para a vida também é preparar para o vestibular. O vestibular é o próximo passo. Como é que eu vou entrar na universidade pública se eu não tenho condições? Eles se eu não tenho capacidade? Porque eles sabem que o concorrente da escola particular tem mais preparo do que ele. Não é mais inteligente, só tem mais preparo. Certíssimo, certíssimo. E nesse contexto, curioso, é que muitos doutores e PhDs em educação em nosso país, isso é real, tem mania de, no alto do seu academicismo, porque é só vida de gabinete, ficam ali atrás da mesa, tem mania de dizer, os cursinhos não prestam, os professores de cursinho são charlatões, eles são pessoas que... A aula só é show, né? A aula é show, é brincadeira, é só fazer dar risada, porque é um circo. Só que o filho dele vai estudar lá. Exatamente. Só que o filho desse PhD, não todos, é claro, nós estamos aqui colocando algumas situações, você está nos entendendo, a generalização pode ser uma falácia, e não é o caso, mas muitos agem assim, demagogicamente, ele defende uma coisa, mas daí na prática o seu filho está estudando lá, e o cursinho só existe. E ele só existiu e fez tanto sucesso no passado, hoje os cursinhos não são tão afamados como já foram, porque os cursinhos entraram nesse buraco, nesse marasmo da educação que não consegue, da educação pública que não consegue preparar o aluno para o ensino público. Mas isso, se nós voltarmos na história, a gente vai ver que o Brasil há pouco tempo passou a ter escola. Sim. Vamos lá. Você sabe quando que o Brasil teve a sua primeira escola? Anote, já pensou nisso? Veja. Desenvolvimento. A argumentação aqui. Mais um É a escola Dom Pedro II. Reginaldo, mostra lá na tela, por favor. Isso. Coloca na tela aí, eu quero que o nosso concurseiro veja essa cena. Ó. Essa imagem que você está vendo aí é a nossa primeira escola. Ela foi fundada em 38. É inaceitável. Século XIX. 1838. É inacreditável que só em 1838 nós fomos ter uma escola. Essa matéria aqui é da revista História.com, uma fonte confiável, você deve estudar, uma escola para poucos. E mesmo assim, essa que você está vendo aí, mesmo assim, essa escola não era para todos. Euclides da Cunha estudou nessa escola. Os Sertões, Euclides da Cunha, 1897. Pessoas importantíssimas do nosso país estudaram. O Dom Pedro II ele escolhia os professores para estudar nessa escola. Né? Dirigido, doutrinado. Você pode, você não pode, assim por diante. Você tem algumas concepções à esquerda. Você é republicano e vai ser contra o Império, então não pode ficar aqui. Note que já começamos mal. Mas muito mal quando você tem uma escola dominada pelo Estado,
que funciona de uma forma privada, e de lá para cá, pouco se melhorou. Veja, pouco ou quase nada. Só que o Brasil é um país que gasta muito, mas muito, de maneira errada. Aí está, olha, isso é importantíssimo. Veja, o professor Laércio mencionou, e isso quebra um paradigma que você talvez tenha, em insistir que o Brasil gasta pouco em educação. Não. Pode não ser o suficiente. Claro, poderia gastar mais, porém, gasta mal. Mal e ordinariamente. Esse é o ponto. Por quê? Porque a gestão municipal erra, a gestão estadual fracassa e a gestão federal come bola, ou seja, não consegue investir. Então, tudo isso você vai usar no quê? Você vai usar numa dissertação, que é um texto argumentativo acerca do assunto. A situação problema que sobre a qual estamos discorrendo é a educação brasileira. Então, Brasil, pátria educadora. Então, vamos discutir a educação. Aí vem essa escola, como outras escolas que surgiram à época, e todas elas escolas elitizadas. Porque a educação sempre foi elitizada? Porque o poder está no conhecimento. Muitas vezes, isso aí nos lembramos de uma série interessante, norte-americana, que agora terá sua terceira temporada, né? Isso que você me indicou e acompanhamos cabalmente. Exatamente. Perfeito. Acompanhamos cabalmente, meu amigo. E a terceira temporada estreia agora, dia 27, né? E a insistência do indivíduo, você, se quiser assistir a série, deve fazê-lo. Netflix aí. Aprende-se muito, né? Kevin Spacey. Todo um jogo político até chegar ao poder, mas aí que está. Muitas vezes ele deixa bem claro: a questão não é o dinheiro. A questão não é o dinheiro. Ele diz bem claro: entre dinheiro e poder eu fico com o poder. Por quê? Porque o dinheiro já está ali, mas o poder vai gerar outras coisas que o dinheiro não consegue. Então o curioso é que sempre a sociedade brasileira foi colonial nesse contexto. Por isso as profissões, a tríade de profissões. Para ser feliz na vida, ou você precisava ser advogado, engenheiro ou médico. Né? Essas três situações, nessa ordem. Advogado, engenheiro e médico. Isso lá atrás. Porque aí os filhos dessa elite estudavam em escolas como Dom Pedro, com todo um ensino que lhes facultaria viver bem, mas dominando sempre com base nessas três profissões. Então, o que o Brasil, como país educador, deve fazer? Democratizar a educação. Nisso, os governos que surgiram, sobretudo os governos petistas, entraram, veja bem, isto é passível de verificação. Os governos petistas, Luiz Inácio e Dilma Rousseff, nesses 12 anos, auxiliaram no processo de democratização do ensino e do acesso ao ensino supostamente superior. Inegável isso, não é uma bandeira de defesa, mas você pode pesquisar e entender que em determinado momento, lá no início do século, o governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo que restringiu a educação brasileira, cortando o ensino técnico, que hoje o próprio PSDB defende mesmo. E que bom que caiu na real de que cometeria um erro para hoje defender, e se o PSDB vier a governar o Brasil, um dia em alguma situação, que cumpra isso, a defesa do ensino técnico, para que o ensino médio seja melhor, sim. Agora, que essa abrangência se deu, essa abertura, isso é inegável, isso é inegável. Um problema também sério na nossa educação é o seguinte, estou falando agora como professor. O professor precisa passar por uma avaliação. Porque nós avaliamos todo mês os alunos, por que eu não tenho que ser avaliado? O professor não pode fugir de uma avaliação. De uma avaliação e do aperfeiçoamento. Automaticamente, eu concordo quando eu reafirmo que tem muito dinheiro e gasta-se mal, mas o professor ganha mal. Automaticamente atrai também profissionais desqualificados. Porque se existisse um salário bom com uma avaliação pesada em cima desse profissional, conseguiríamos trazer, conseguiríamos, o Estado traria pessoas das mais diversas áreas. Tem um monte de engenheiro que é bom, tem um monte de médico e assim por diante. Advogados que poderiam vir para a sala de aula e ensinar muito. Só que ele precisa viver bem. Agora, a disparidade é assim. Então, o professor Laércio coloca muito bem aqui, educação básica nos seus 12 anos. Então, temos 12 anos aqui no total da escolarização básica. O IDEB é o índice que, de alguma forma, verificará isso a cada 2 anos. Sim. O IDEB trouxe números horrorosos agora em 2014. O ensino fundamental, nós já colocamos isso para você, reafirmamos, primeiro ao 9º ano. Agora ao 9º ano. Então,
se você tiver filhos aí na sequência, ou filhos que estão estudando nessa sequência de 9 anos, ele vai concluir 9 anos. Depois ele vai para o ensino médio. O ensino médio com 3 anos. Então ele terá 12 anos de escolarização no total. A partir de 2016, poderá ter 13 anos, né, Laércio? Sim. Poderá ter 13 anos. É um projeto. É, uma proposta para um 4º ano no ensino médio. Por que está acontecendo isso? Sabe-se que um menino, uma menina com 17 anos entrando na universidade e com um número enorme de cursos que existem, às vezes não é aquilo que ela quer. Por que não passar um ano a mais estudando para ter uma firmeza na escolha? Mas aí é que está. Esse ano a mais precisa ser produtivo. Com qualidade. Precisa ser produtivo. Agora, Laércio, nós temos aqui um aluno, vou citar o nome dele, um rapaz chamado Breno, uma figura curiosa. Esse foi nosso aluno numa instituição, ele não quis fazer o FPR. Nós estamos aqui no Paraná, fazemos essa gravação aqui de Curitiba. Que é a faculdade mais cobiçada. A universidade mais desejada mesmo. Então ele não quis o FPR, ele quis USP e o FRJ. Passou nas duas. Feliz da vida, passou nas duas. A decisão dele era qual? Só que nesse meio termo, o rapaz não perdeu tempo e resolveu se inscrever em Oxford, Stanford, Harvard, no MIT. Só? Tranquilo. Resultado, passou em tudo. Então agora, o que ele fará da sua vida? Há um ano ele começou como meu aluno em 2014. Sim. Agora em 2015, o que ele vai? Ele já se decidiu, ele vai ficar na USP. No primeiro semestre, fará a USP no primeiro semestre, ele foi primeiro colocado no FRJ, na engenharia a qual ele prestou. Ele fará um semestre de USP. E depois disso, ele tranca, fica com o curso ali e vai para os Estados Unidos. Já se decidiu que vai para Stanford. Decidiu. Ou seja, perdemos um aluno. Agora, essa força motriz, que voltará qualificadíssimo... Esperamos que retorne. Exatamente. Ele quer o magistério? Não. Por que ele não quer o magistério? Porque, olha, veja a disparidade. Enquanto um professor tem agora um salário de cerca de pouco mais de R$2.000, pouquíssimo, passa um pouquinho de R$2.000. Esse é o salário base do professor. Algumas autoridades do Tribunal de Contas, por exemplo, do Estado do Paraná, se concederam um auxílio moradia, eles se concederam, de R$4.300. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Um professor que teve que passar por tudo aquilo, tem que sustentar sua família com R$2.000 e pagar aluguel e tudo mais. Aquela autoridade, só auxílio moradia, só para morar. Fora você não tem nada a ver com salário, você é limpo. E não precisa comprovar se vai empregar auxílio moradia. R$4.000, R$4.300. Pode ganhar o magistrado? Pode, sem dúvida. Mas e o professor? Será que não caberia auxílio moradia? Será que o professor não cabe um auxílio livre? Ah, mas aí é sempre dar assistencialismo. Não, você precisa capacitar com R$2.000. Como é que eu vou comprar um livro? É verdade. Como é que eu vou me aperfeiçoar para testagens, isso aqui, se eu não tenho condição? Eu não tenho condição de uma TV por assinatura, eu não tenho condição de uma banda larga, eu não tenho condição de um aparelho melhor, que me dê consulta. Que me dê consulta, que eu tenho aqui. Não tenho por quê? Porque eu não tenho salário para isso. Então, passa a melhoria da educação brasileira. Brasil, pátria educadora, passa diretamente pelo salário do professor. Mas é justamente na hora de um arroxo, qualquer que seja, uma das primeiras coisas é corta professores, corta a escola, corta isso, corta aquilo. Então, quando escrevemos um texto nessa linha aqui, isso que é um texto que vai trabalhar com esse universo que propomos sempre de 30 linhas, é necessário que se faça essa introdução olhando, inclusive, o que o professor Laércio mencionou, na Escola Dom Pedro. Um outro argumento que você pode usar, já na introdução, é também falar sobre obras literárias que trataram de alguns aspectos educacionais, como, por exemplo, o Ateneu. O Ateneu de Raul Pompeia, um clássico interessante, mostra-se a podridão dos internatos brasileiros nessa época, no século XIX. O Ateneu é isso. Mais tarde, Lígia Fagundes, em As Meninas, trará também aí, claro, o lado feminino, porque o Ateneu traz o lado dos meninos, o garoto Sérgio, o protagonista. Depois, As Meninas, vai se colocar em evidência o lado dos internatos femininos, mas mostrando que esse mecanismo educacional viciou a própria educação brasileira, que hoje é vítima disso. Quando a gente lê Dom Casmurro, que é o meu preferido, você veja o Bentinho, a indecisão dele, o que ele estudaria, se letras, se iria para o seminário, mas ele era um dos poucos naquele meio que tinha essa oportunidade de escolher se ele iria para letras não, leis, se ele seria advogado ou se ele iria para o seminário, se fosse para o seminário perderia Capitu, se ficasse como advogado ele teria exatamente. Então essa dúvida, mas ele tinha, aquele personagem, tinha a opção de escolher. Agora, quantos meninos, quantas meninas podem ter a dúvida
de qual curso vai fazer, qual curso vai prestar, em que instituição vai prestar. Esse quarto ano seria muito salutar, eu citei o exemplo do jovem, porque qual é a palavra que o garoto nos disse, que esse menino chamado Breno disse, no ensino médio? O que ele fez no ensino médio? Ele investiu pesadamente em outras atividades. Ele recebeu línguas, ele recebeu uma condecoração da presidência da República como jovem cientista. Então, o Cornélio também, né? Sim, justamente. Cornélio, nosso outro grande amigão, o Cornélio esteve com ele. Perfeito. Junto com a presidência da República. Cena, acho que a gente está falando uma coisa regional, mas isso foi notícia no Brasil inteiro. No Brasil todo. Então, mas esse quarto ano, ele seria muito produtivo se o Ministério da Educação entendesse que esse quarto ano é um momento para você não só manter o aluno no ensino médio, mas dar uma condição de que esse aluno vá ao ensino superior, que ele não pare por aí, que ele não veja como seu teto a conclusão do ensino médio, que é o que muitos fazem. Chegou no ensino médio, era isso que eu queria da minha vida, agora não quero mais nada. Não. Sabidamente em nosso país, ganha mais quem tem mais escolaridade. Isso em todas as médias possíveis. Perfeito. Claro que você vai ter uma exceção, uma exceção. Falando em média geral, quanto mais escolarizado o indivíduo, mais remuneração, mais carteira com algum conteúdo ele terá. Ou seja, a responsabilidade sua como cidadão, responsabilidade minha, nossa, que o nosso ministro da Educação, Ciro Gomes, não erre. Gomes. Desculpa, Cid. É o irmão. Não erre. Automaticamente, a nossa presidente tem uma responsabilidade gigantesca a partir do momento que ela assumiu. Se errar nisso, tem que ser cobrado. Aliás, tem que ser cobrado desde já. Para não deixar errar depois. Perfeito. A responsabilidade tem que ser cobrada agora. Você começa a mandar e-mail, não só pense. Aliás, faça essa redação e mande a redação para os seus senadores, representantes, deputados federais. Para todos. Olha, eu quero uma educação decente nesse país. Treinei a redação pensando em um concurso, mas eu achei que ela ficou ótima para dizer para vocês que eu tenho consciência disso. E por quê? Sendo egoísta, inclusive. Por quê? Porque um país melhor só existirá por intermédio de uma população mais escolarizada, mais crítica, mais construtiva. Então, investir em educação é investir na melhoria do país para quem? Egoisticamente, para os meus filhos, Exato. Para os meus netos, pensando bem, pensando nos outros. Não estou pensando em mim também. Nos outros eles virão. Estou pensando no meu futuro, futuro dos meus filhos, futuro dos meus netos, enfim, de todo mundo. Para que o nosso país possa ser não só a sétima economia do mundo, mas que o nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, possa subir para a posição, ou descer, melhor dizendo, não da posição de 84º, mas que nós possamos ser, na pior das hipóteses, o 20º IDH do mundo, o 10º IDH do... Aí estaria interessante. E IDH é saúde, educação e expectativa de vida. Isso. Se não melhorar a saúde, a educação, você não melhora a saúde, não melhora os outros. A educação é o principal. Tudo vem no restante, tudo melhorar. Isso pode ser colocado, inclusive, na sua conclusão desse bom texto. Vale a pena. Brasil, nação educadora. Tomara que seja. Olhe carinhosamente os estados, o que está acontecendo nos estados. Olhe os estados e os governadores que não pagam sequer o piso para os professores, não pagam o piso salarial, alegam não ter dinheiro. Como é que esses governadores podem continuar governando? Vamos cobrar que esse país seja realmente uma nação educadora em todas as esferas. Responsabilidade sua, responsabilidade minha. Faça a redação, automaticamente você ampliará a sua capacidade de argumento em relação a isso e também vai estar preparado se acaso vier ser cobrada num desses concursos afora, que é bem possível. O assunto é relevante. Afirmo, o mais relevante de todos os que tem hoje em nosso país. Valeu? Obrigado, Larcião. Grande abraço. 100%. Bom tema. Até mais. Até a próxima.